Olá, eu sou o Macorati e nesta semana nós vamos configurar a ASP.NET Identity no projeto ASP.NET Core MVC que foi criado na semana anterior. Eu gostaria de destacar que para esta série eu estou usando uma abordagem bem simples, onde eu criei um projeto ASP.NET Core MVC que eu chamei MVC Web Identity. Nesse projeto eu criei o contexto do Entity Framework Core, controlador, a entidade, as views, e nesse projeto eu vou configurar o Identity. Eu estou usando essa abordagem para apresentar os principais recursos do Identity de forma direta, sem me aterem a outros aspectos. No entanto, é importante deixar claro que quando você for criar uma aplicação real, você deverá dividir a sua aplicação em camadas, separando as responsabilidades em camadas como domain, application, a infraestrutura e a interface do usuário, camada de apresentação. Nesta abordagem, a implementação do Identity ela é feita na camada de infraestrutura. Então, dessa forma, a sua aplicação não vai depender da implementação do Identity. E se você quiser ou precisar trocar o esquema de autenticação que foi utilizado, isso não vai requerer alterar toda a sua aplicação. Então, nesta semana, nós vamos configurar o Identity no projeto que foi criado. Eu vou abrir o projeto criado, olha, é uma aplicação ASP.NET Core MVC que nós criamos. Então, nós já temos aqui, ó, o banco de dados que foi criado e a tabela alunos. E a nossa aplicação, ela já permite eu acessar aqui, ó, as informações dos alunos e gerenciar essas informações. Então tá aqui, ó, eu consigo acessar aqui alunos, olha, e aqui eu consigo editar os dados do aluno, tá vendo? Consigo ver detalhes, consigo excluir e consigo criar um novo aluno. Um CRUD básico para a gente ter alguma coisa concreta para trabalhar. Então atualmente esse é o estágio do nosso projeto ASP.NET Core MVC. Então neste momento eu não tenho autenticação nem autorização implementada aqui. Qualquer um vai poder acessar essa aplicação e realizar todas as operações. Então agora eu vou parar a aplicação, nós vamos configurar o Identity. E para fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é incluir dois pacotes nuggets no projeto. O Microsoft ASP.NET Core Identity e o Microsoft ASP.NET Core Identity Entity Framework Core. O primeiro pacote ele é uma biblioteca de autenticação e gerenciamento de identidade para aplicações ASP.NET Core. Vai fornecer um conjunto de classes e métodos para a gente tratar com funções como autenticação, autorização e gerenciamento de usuários em aplicações ASP.NET Core. O segundo pacote é uma extensão do primeiro e vai adicionar suporte ao Entity Framework Core, permitindo utilizar o Entity Framework Core como mecanismo de armazenamento de dados. Feito isso, nós vamos fazer dois ajustes principais. Primeiro na classe de contexto, onde a nossa classe que está herdando de DBContext vai herdar agora de Identity DBContext. Esse Identity DBContext aqui, ó, ele é usado para gerenciar o banco de dados e o armazenamento de usuários, perfis e permissões. Então nós vamos usá-lo para criar o banco de dados e as tabelas onde o Identity vai armazenar as informações de usuários, perfis, claims. O outro ajuste vai ser na classe Program, onde nós vamos incluir o Identity no projeto. E vamos também definir aqui a autenticação, adicionando essa funcionalidade, né? Então, esse add Identity, que é um método que vai adicionar a funcionalidade de autenticação e autorização na nossa aplicação, usando aqui as classes Identity User e Identity Role, que representam o usuário e os papéis desse usuário. Então, o Identity User é uma classe fornecida pela ASP.NET Core Identity e representa os usuários. Ela contém propriedades como username, password, e-mail. Então, essa classe é usada por padrão pelo Identity para gerenciar usuários que forem registrados na aplicação. O Identity Role é usada para representar os perfis desse usuário, as roles, as funções do usuário. Essa classe é opcional, mas ela é usada para atribuir permissões a grupo de usuários. Aqui esse Add Identity Framework Stores vai especificar que as informações de autenticação e autorização serão armazenadas no banco de dados usando o Entity Framework Core.
E aqui, Use Authentication está adicionando o middleware de autenticação ao pipeline da requisição. Isso significa que quando uma requisição é recebida pelo servidor, o middleware de autenticação vai verificar se o usuário está autenticado e se não tiver, ele vai redirecionar para a página de login. Então esse middleware aqui ele é necessário para controlar o acesso às áreas restritas do aplicativo, por isso que eu estou destacando ele aqui. E o Use Authorization vai adicionar um middleware de autorização ao pipeline da requisição. Então depois que o usuário for autenticado, esse middleware de autorização vai verificar se o usuário tem as permissões necessárias para acessar o recurso solicitado. Então eu tenho dois processos. A autenticação verifica quem o usuário é e a autorização verifica se ele tem permissão para fazer o que ele está pretendendo fazer. Após isso, nós podemos aplicar o Migrations, como fizemos na aula anterior, e assim nós vamos criar as tabelas do Identity aqui na nossa base de dados. Então note que eu só tenho uma tabela aqui, alunos. Essa primeira tabela é uma tabela que o Entity Framework Core usa para controlar o histórico de migrações. Então a tabela que nós criamos, que nós vamos usar, só temos uma neste momento. Então eu vou abrir aqui o projeto e vou fazer essa configuração. E vou iniciar incluindo os pacotes. Vou vir aqui, fazer isso aqui pelo Visual Studio. Se você quiser fazer aqui pela linha de comando, você pode dar o comando Install Package. Você seleciona aqui Manage no Get Package for Solution. Vou vir aqui em Browse e vou procurar o pacote Microsoft ASP.NET Core Identity. Selecionar os projetos e vou mandar instalar esse pacote. Confirmar e aceitar aqui. O outro pacote é o Microsoft ASP.NET Core Identity Entity Framework Core, a versão 7.04. Vou instalá-lo no nosso projeto, olha. Então dessa forma, nesse momento, o nosso projeto agora ele possui os pacotes do Identity Entity Framework Core instalado e dos pacotes que nós instalamos na semana anterior. O SQL Server, o Tools e o Design. Então vamos aos ajustes aqui, na classe de contexto, appdbcontext, agora nós vamos herdar de Identity dbcontext. Então eu preciso incluir o pacote, Identity Entity Framework Core. E aqui na classe Program, eu tenho que incluir o Identity. Eu faço isso aqui, antes de eu dar o build, que seria equivalente à seção Configure Services. Então, eu dou um build services, add identity, identity user, identity role e o add identity framework stores, informando o contexto da minha aplicação. E aqui eu não posso esquecer, e para não esquecer eu já vou fazer isso agora, olha, eu vou incluir o middleware de autenticação. Então com isso eu já posso aplicar uma migration. Vou abrir aqui uma janela no Package Manager Console e vou dar o comando do migration. .NET-EF, a ferramenta que eu estou usando, essa ferramenta aqui, Então .NET-EF, Migrations Add, então eu vou incluir uma outra migração. Eu já tenho a migração inicial, olha, que eu apliquei na semana anterior, que me gerou o banco de dados e a tabela alunos. Agora eu vou incluir as tabelas do Identity. Então eu vou incluir uma nova migração, vou ter que dar um outro nome para essa migração, né? Vou colocar aqui, Add Identity. Aqui, o projeto de infraestrutura, no nosso caso, nós só temos um projeto, né? Então é o mesmo projeto. Se eu tivesse mais de um projeto, aqui informaria o projeto de infraestrutura. MVC Web Identity, aqui o projeto Startup é o mesmo projeto. Numa aplicação em camadas, aqui eu informaria o nome do projeto, geralmente onde eu coloco a camada de apresentação. E aqui eu vou colocar o verbose aqui para ele me listar aqui em detalhes o que ele está fazendo. Então eu vou dar um Enter, ele vai me gerar o arquivo de script. Eu errei aqui, vamos repetir esse comando aqui, Então, olha, ele está gerando, olha, ele já gerou o arquivo de script, Olha ele aqui, Add Identity. É sempre bom você dar uma olhadinha no arquivo de script que é gerado. O que ele vai fazer? Ele vai criar as tabelas ASP.NET Roles, tá vendo? De onde veio essa informação aqui, a tabela ASP.NET Use, da onde ele tirou isso aqui? Ele tirou isso aqui, do Identity dbcontext da classe Identity User. Vou dar um F12 aqui, o Identity dbcontext, ele herda, olha, de Identity User e Identity Role. E aqui você vai ter essas informações, olha. Então aqui ele vai criar as tabelas, olha, do Identity quando eu aplicar a migração, tá vendo?
Vamos fazer isso agora então, vamos retornar aqui para a janela. Então agora eu vou dar o comando .NETEF database update project MVC Web Identity Startup é o mesmo, verbose. Vamos aplicar a migração e vamos ver o resultado consultando o SQL Server Management Studio. Você percebe que ele está dando os comandos, olha, para criar as tabelas, tá vendo? SQL. Então vamos retornar aqui o SQL Server Management Studio. Vou mandar ele atualizar aqui o nosso banco de dados IdentityDB. Vamos ver as tabelas que ele gerou aqui. Olha aqui, eu só tinha tabela alunos, agora eu tenho ASP.NET Role Claims, ASP.NET Roles. Ele coloca o prefixo ASP.NET, roles, user claims, user logins, user roles, users e user tokens. Vamos ver isso num diagrama para a gente visualizar essas tabelas aqui. Vou criar um diagrama somente com essas tabelas que eu gerei. Eu não vou incluir a tabela alunos. Vou adicionar, vou fechar e olha aqui, tá aqui as tabelas que ele gerou, o relacionamento entre as tabelas. Eu vou mostrar isso aqui, fica mais visível. Então aqui nós temos a tabela ASP.NET Users, que é a tabela principal, é onde ele vai armazenar as informações do usuário, como ID, username, e-mail, diversas informações. Tem a tabela ASP.NET Roles, ele vai armazenar os perfis do usuário, as roles ou os papéis que o usuário pode ter. A ASP.NET User Claims vai armazenar as declarações do usuário, as claims. A ASP.NET User Login vai armazenar o tempo do login dos usuários. Aqui, essa tabela ASP.NET User Roles é uma tabela de junção, onde ele está relacionando os papéis com os usuários. Essa tabela ASP.NET User Tokens é uma tabela que é criada quando você usa o recurso de tokenização. Ele armazena informações sobre tokens de autenticação gerados para cada usuário registrado na aplicação. E eu tenho vários relacionamentos, né? Cada usuário pode ter muitos user claims, muitos user tokens, muitos users login. E aqui eu tenho um relacionamento muitos para muitos entre as roles e os users. Um usuário pode ter muitos papéis e muitos papéis podem estar contidos em muitos usuários. Então aqui eu tenho uma tabela de junção que faz esse relacionamento muitos para muito. Então se eu abrir a minha aplicação aqui, e eu executar a minha aplicação, vamos ver se teve alguma alteração. Então está aqui a minha aplicação, eu vou acessar alunos, continuo do mesmo jeito, né? Note aqui não teve alteração nenhuma, né? Eu consigo fazer tudo aqui. Então o que eu preciso fazer aqui para mim acionar aqui os recursos do Identity? Aqui eu preciso fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu controlador alunos controller e eu vou incluir aqui um atributo authorize. Então eu vou incluir uma referência a ASP.NET Core Authorization. Então esse atributo authorize ele pode ser usado em controladores, como eu estou fazendo aqui, ou em métodos actions também. Aqui com ele eu estou especificando agora que apenas usuários autenticados têm permissão para acessar, no meu caso aqui, este controlador. Então quando o atributo authorize ele é adicionado aqui no controlador ou no método action, o middleware de autorização vai verificar se o usuário está autenticado antes de permitir o acesso ao recurso correspondente. Se o usuário não estiver autenticado, ele será redirecionado para a página de login para se autenticar antes de poder acessar o recurso. Eu posso usar aqui no atributo authorize definindo as roles. Eu poderia fazer assim aqui, definindo uma role, mas ainda nós não chegamos lá, mas eu posso fazer isso aqui também. Então vamos deixar somente o atributo e vamos executar e vamos ver agora se eu consigo acessar o controlador alunos controle, se eu consigo gerenciar as informações dos alunos na aplicação. Eu consigo acessar a página home, né? Vou tentar acessar aqui alunos, olha. Percebeu? Ele tenta me direcionar para a página de login, que por padrão é em account login. Só como eu não tenho isso criado ainda, ele fala que não foi possível encontrar a página. Ou seja, eu não estou conseguindo mais acessar as informações para gerenciar os alunos. Por quê? Porque agora eu tenho o Identity implementado e eu estou usando o atributo Authorize, que só permite acesso aos usuários autenticados. Então, vamos implementar a seguir o registro e o login de um usuário, de forma que nós possamos ter um usuário autenticado pelo Identity. Então,
Para fazer isso, eu vou criar um controlador que eu vou chamar de Account Controller. Poderia usar outro nome, estou usando um nome padrão, e eu vou criar inicialmente 3 métodos actions nesse controlador. Register para registrar o usuário, login para fazer o login do usuário e logout para deslogar o usuário. Para fazer isso, eu vou usar os seguintes recursos. Vou usar a classe User Manager e a classe Sign-in Manager. A classe User Manager ela é responsável por gerenciar as operações de criação, leitura, atualização e exclusão dos usuários. Então, para mim poder criar um usuário, eu preciso dessa classe. E a classe Sign-in Manager é responsável por gerenciar o processo de autenticação de usuários em um aplicativo. Então, para mim fazer o login, eu preciso dessa classe. Aqui na primeira eu vou ter métodos que vai permitir eu gerenciar os usuários, criar, localizar, e na segunda poder verificar se ele está autenticado. Então rapidamente eu vou fazer o seguinte, eu vou inicialmente criar uma View Model, Register View Model, onde eu vou definir aqui 3 propriedades. O e-mail, a password e a confirmação da password. Então eu estou usando o e-mail como meio de identificar de forma única um usuário. Geralmente isso é feito dessa forma. E aqui eu estou usando Data Annotations para me validar o e-mail, a password e aqui o confirma password. Então eu estou fazendo isso usando uma View Model porque a View Model, o papel dela é exatamente esse. Eu estou definindo aqui uma lógica que eu vou aplicar na minha view. Na verdade, as informações que eu preciso vão ser todas armazenadas nas tabelas do Identity. Então essa lógica vai ser usada apenas na minha view. Então vou fazer isso para registro e para login também. Vou definir uma Login View Model, vou definir aqui as propriedades e-mail e password e uma aqui, uma propriedade boolean para fazer o login. Então estou usando o e-mail e a password para logar o usuário no Identity. Então vamos lá, eu vou voltar para a minha aplicação. Eu vou fechar essas guias que eu estou utilizando aqui e eu vou vir aqui em Models e vou criar minhas View Models aqui. Então eu vou vir em Project, Add Class, vou criar aqui Register View Model e vou definir aquelas propriedades que eu apresentei. Vou fazer a mesma coisa para Login. Login View Model. Observe que ele já inclui automaticamente o Data Annotations, né? Então aqui eu estou validando o e-mail, tem que ser um formato válido. Aqui eu estou usando um tipo de dados de password. Esse e-mail é obrigatório, essa senha é obrigatória. Aqui no Register é a mesma coisa, todos os dados são obrigatórios, o e-mail e a password. Então agora eu vou criar aqui na pasta Controller o meu controlador Account Controller. Add New Item, ASP.NET Core, MVC Controller Empty. Vou chamar de Account Controller. Então, inicialmente, eu vou precisar injetar aqui 2 tipos, User Manager e o Sign-in Manager. Então, eu vou injetar isso no construtor, gerar aqui um construtor, que eu vou usar as instâncias dessa classe para fazer as operações de registro depois de login do usuário. Então, vou iniciar com o registro do usuário. Vou remover esse método Action Index aqui. Então, o registro, primeiro eu tenho que apresentar o formulário para o usuário informar os dados do registro. Então, eu vou ter que fazer isso em 2 etapas. O GET, onde eu apresento o formulário, e quando o usuário postar as informações, na hora que ele preencher e clicar lá no botão Submeter, ele vai fazer um post. Então eu tenho aqui 2 etapas, o GET e o POST. Então no GET eu vou usar aqui o HTTP GET. Isso aqui nem precisaria colocar aqui, porque ele é implícito GET. Estou chamando aqui o método Action Registro, que vai me apresentar a view. E o POST é onde eu vou definir a lógica para fazer o registro. Vamos definir essa lógica aqui. Então tá aqui, quando ele postar os dados, eu vou estar me baseando no meu Register View Model. Então eu vou verificar se o modelo é válido, se as informações estão vindo aqui, a senha e o e-mail. Aí eu vou atribuir essas informações, para o Identity User. Então eu tenho que criar uma instância do Identity User. Então, username eu estou definindo como o e-mail usado e o e-mail como e-mail também. Aí eu vou usar a instância de User Manager. Eu vou armazenar os dados do usuário na tabela ASP.NET Users. Então eu uso o método createAsync, passando aqui esse usuário e a password que eu informei, que está vindo aqui em Model. Aí eu vou verificar se essa operação foi feita com sucesso. Se ele foi criado com sucesso, então eu já vou fazer
o login do usuário usando o Sign-in Manager, que usa o método sign-in assim. Eu vou redirecionar para o método index do controlador home. Se acontecer algum erro, eu vou incluir isso no model state e vou exibir isso na interface do usuário. Então agora eu vou fazer o login. Então essa funcionalidade aqui vai implementar o registro. Vamos ao login. O login também é feito em duas etapas. Eu apresento o formulário de login, ele informa o e-mail e a senha e posta. Então eu tenho o get, que vai apresentar o formulário de login, e eu tenho o post, onde eu vou definir a lógica, né, do login. Ele vai me passar os dados aqui do login view model, e-mail e senha. Eu vou verificar se eles são válidos. Se eles forem válidos, eu vou tentar fazer o login usando o e-mail e a password. Se isso foi feito com sucesso, eu vou redirecionar para o método ActionIndex do controlador home. Caso contrário, eu vou informar que o login foi inválido e vou retornar para a view. Então agora eu preciso criar as views, né? Eu criei aqui a lógica definida no controlador. Então eu tenho que criar duas views, a view para o registro do usuário e a view para o login. Então aqui eu poderia usar, ao invés de eu criar as views manualmente, usar um recurso do Identity aqui. Eu poderia fazer o seguinte, olha, vou vir na minha aplicação, poderia usar o recurso do scaffold. Então, clicando com o botão direito no projeto, eu tenho a opção Add New Scaffold Item. Eu vou clicar aqui, aqui ele vai me abrir a janela do scaffold. Então eu tenho a opção aqui, Identity. Quando eu clicar em Add aqui, ele vai me apresentar aqui, todas as views, as páginas do Identity. Aí o que eu posso fazer? Se eu quiser usar todas essas páginas, elas já estão prontas. Elas estão disponíveis numa DLL aqui no meu projeto. Por exemplo, eu poderia usar aqui o login e o register. Aí eu teria que informar aqui, o meu contexto. Na hora que eu clicasse aqui em Add, ele iria extrair essas páginas da DLL que ele tem aqui do Identity, iria incluir no meu projeto. A implementação feita aqui nessas páginas usa a Razor Page. Então, você percebe que eu tenho diversas páginas aqui e elas, quando você implementa o Identity, você não tem que criar nada porque elas já estão prontas. E você pode usar como eu estou mostrando aqui, mas eu não vou fazer isso. Eu vou criar aqui as duas páginas como eu estou mostrando aqui para você. Então a próxima etapa seria eu criar a view. Eu poderia usar as views ali do Identity, mas eu vou criar aqui, retornando para o controlador Account Controller, né? Então eu vou criar a view para registrar o usuário. Clico com o botão direito, Add View, Razor View Empty. Clico em Add. Então aqui eu tenho que informar o mesmo nome, Register. Porque por padrão, como eu não informei o nome da view, ele vai tentar localizar uma view com o nome do método Action. Vou dar um Add aqui. Aqui eu vou copiar o código da Razor View, que é um código com HTML, CSS, usa os recursos do Bootstrap e usa código Razor. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, que é mais importante, é definir o model que eu vou usar. É o meu Register View Model. É a minha View Model. Então a lógica dessa view está baseada na minha View Model. E a seguir vai vir todo o código que vai montar o formulário, né? O e-mail, a password, confirma a password e o botão aqui, de submeter. Seria a View Register. Vou fechar e salvar. E agora eu vou criar a view login. Add view, Razor View Empty, vou dar um add aqui, login. Da mesma forma, a primeira coisa aqui que eu tenho que definir é o model que eu vou usar. Essas views são fortemente tipadas, né? Eu estou usando aqui meu login view model. E a seguir vem o código HTML e Razor, né? Tenho as tags helpers aqui também, e-mail, password e o lembrar e o botão para fazer o login. Então já criei assim as duas views. Então agora, olha, eu já tenho o controlador, já tenho as views. Só falta um pequeno detalhe aqui. Eu vou incluir agora, note que ele criou, tá vendo? A view login, a view registro. Então agora eu vou fazer o seguinte, aqui na página de layout, eu vou precisar incluir aqui uma forma do usuário acessar o formulário de login, né? Tá vendo? Ele só consegue acessar home e alunos. Como que ele vai fazer o login? Eu poderia fazer isso pela URL, mas para facilitar aqui a vida do usuário, eu vou incluir aqui uma parte ao view. Então eu vou criar uma parte ao view aqui dentro da pasta shared. Então vou fazer assim, vou clicar com o botão direito, vou selecionar Add View. Vou marcar aqui Razor View.
vou clicar em Add e aqui, ó, vou marcar aqui, ó, criar com uma partial view, e eu vou chamar essa partial view de underline login partial. Aqui não ficou muito visível. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Não estou conseguindo. Então, eu vou criar uma partial view vazia. Eu vou clicar em Add aqui, ó. Você vai ver que ele vai criar um arquivo CSHTML, que é uma Razor View. Então, olha aqui, ó, ele criou a login partial vazia. Então, o que é uma partial view? Uma partial view é uma forma de reutilizar código na ASP.NET Core. Ela é uma espécie de subconjunto de uma view, que pode ser renderizada dentro de outra view. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou definir aqui, ó, um código onde eu vou usar as classes do Identity, ó. Por isso que eu estou injetando aqui, ó, o Sign Manager e estou usando o ASP.NET Core Identity. Então, o que essa partial view está fazendo? Eu estou criando os links para registrar o usuário e para fazer login. E eu vou injetar isso na página de layout. Então, para fazer isso, eu criei aqui, ó, uma partial view, que seria um trecho de código, um pedaço de uma view. Então, ó, eu verifico se o usuário está autenticado. Se ele tiver autenticado, eu só vou mostrar na página principal, na página de layout, a opção para ele fazer o logout e vou exibir o nome dele, tá vendo? Ó? O nome do usuário que está logado, num formulário com um botão para ele fazer o logout. Se ele não tiver autenticado, eu vou exibir os links, ó, para ele acessar o controlador account e fazer o registro, ou acessar o controlador account e fazer o login. Então, a partial view foi criada. Então, agora eu vou injetá-la aqui, ó. Para fazer isso, eu uso uma sintaxe usando a palavra partial name e o nome da minha partial view. Então, ele vai ser injetado depois da opção do menu alunos. E aí, eu vou poder acessar o registro e o login. Então, vamos acionar aqui a minha aplicação. Vamos fazer isso agora. Olha aqui, ó, registrar e login. Como eu não tenho nenhum usuário registrado, eu vou registrar um usuário. Quando eu clicar em registrar, olha, ele me apresenta aqui o formulário de registro. Ó. Vou usar um e-mail, vou usar uma password. A password aqui, ela tem uma configuração padrão que você tem que informar e você tem que seguir aqui uma complexidade de senha que já foi definida por padrão. Você tem que informar dígitos, números, um caractere especial e um caractere maiúsculo. Então, eu vou digitar aqui, ó, não sei, cerquilha 2023 e vou confirmar essa senha. Não sei, cerquilha 2023. Quando eu clicar em registrar, ele vai acionar o meu account control e vai fazer o registro do usuário. Vou fazer isso agora. Me direcionou para a página index do controlador home, ó. Tá me exibindo o nome do usuário que acabou de se logar e tá me exibindo o logout. Então, ó, esse usuário está autenticado. Vamos ver se eu consigo acessar aluno. Olha lá, ó, consigo acessar alunos. Vou fazer o logout. Ele me redireciona para logout. Não criei o logout ainda, né? Vamos fazer isso, eu esqueci do logout. Vamos aqui para o controlador Account Controller. O logout, ele é bem mais simples, né? Eu não tenho formulário para o logout, então eu não uso get, eu só uso post. Então eu uso a classe Sign Manager, uso o método SignOut Async, que é um método assíncrono. Observe que todos os métodos aqui são assíncronos, né? Ó, o login, o registro e o logout. Então agora eu vou poder fazer o logout, ó. Então vamos repetir aqui a execução do projeto. Vou fazer, agora eu já posso fazer o login, ó. Vou fazer o login, ó. Vou clicar aqui em login. Olha aqui, ó. Usuário logado, vou acessar aluno. Acesso, vou fazer o logout. Fiz o logout, ó. Registrar, login, vou tentar acessar alunos. Ele me manda para a página de login. Então, neste momento, eu tenho as funcionalidades do Identity sendo executadas. Eu tenho a autenticação, a autorização, e isso está sendo possível porque eu estou usando aqui, ó, no meu caso, no controlador alunos, o atributo authorize, que exige um usuário autenticado. Então, para atender esse requisito, eu implementei aqui o registro e o login do usuário, definindo aqui no controlador Account Controller, ó, o register, usando as classes do Identity, né, ó, User Manager, Sign Manager. Então, essa autenticação que eu estou utilizando aqui, ela é baseada em cookie. A autenticação usando cookies é uma forma comum de autenticação usada em aplicações web, onde um cookie é usado para armazenar informações de autenticação do usuário. O cookie fica armazenado no navegador. Vamos mostrar aqui um esquema de funcionamento. Então, o usuário ele vai fazer o login, ele solicita a página de login, o servidor apresenta a página de login, ele vai informar as suas credenciais e vai enviar. E aqui a minha aplicação ASP.NET Core com o Identity vai gerar
um cookie, que vai ficar armazenado no navegador do usuário. Aí, para todas as demais requisições, o usuário vai estar com o cookie, ele vai enviar em cada request o cookie. E o servidor vai verificar o cookie e vai responder. Eu posso ter dois tipos de cookie. O cookie de sessão, que é armazenado na seção do navegador, não contém data de validade e ele é excluído permanentemente quando você fecha a janela do navegador. E eu tenho um cookie persistente. Ele não é excluído quando a janela do navegador é fechada e ele tem uma data de validade. E eu posso configurar algumas propriedades desse cookie aqui, ó. Eu posso usar o add authentication, add cookie e definir aqui o nome do cookie, o tempo de expiração desse cookie, que é o cookie persistente, e eu posso definir também aqui uma janela de expiração. Então aqui, ó, quando eu dou add authentication, eu estou adicionando o esquema de autenticação de cookies ao serviço da nossa aplicação. E aqui em add cookie, eu estou especificando as opções de configuração para a autenticação de cookies. Então aqui eu estou definindo o nome do cookie, que vai ser esse nome aqui. Estou informando que ele deve expirar após 5 minutos. E esse slide expiration, definido como true aqui, significa que ele vai emitir um novo cookie com um novo tempo de expiração sempre que um request for processado, e isso for feito quando mais da metade da janela de expiração aqui, ó, de 5 minutos, tiver sido transcorrido. Então eu vou mostrar o cookie agora para vocês. Eu vou executar a nossa aplicação, vou fazer o login. Estou fazendo o login aqui, ó. Estou logado, né? Ó. Posso acessar alunos. E agora, ó, eu estou usando aqui o Chrome. No Chrome você vai em mais ferramentas, ó, ferramentas do desenvolvedor. Aí você vai aqui, ó, em Application e Cookies. E olha aqui, ó, aqui eu tenho, aqui está a minha aplicação, né? Eu vou puxar a janela um pouquinho mais para cá, ó. Aqui, ó, eu tenho o token de autenticação no meu cookie, armazenando na minha máquina local, tá vendo? Esse aqui é o anti-forgery, né? Então o cookie está aqui, ó. Então ele está localmente armazenado. Eu posso, olha, dar um clear aqui no cookie. Então agora, ó, eu não tenho mais o cookie de autenticação. Então eu vou retornar aqui para home, ó, e vou tentar acessar alunos. Olha lá, ele me mandou para a página de login, porque eu não tenho mais o cookie armazenado no meu navegador. Então eu vou mostrar como fazer aquelas definições para mim configurar o cookie. É aqui na seção da classe Program. Antes de você dar o build, né, você pode incluir aqui, ó, build service, add authentication, ó, cookie authentication default. Estou usando o esquema de cookie. Add cookie, estou definindo aqui as opções, olha. Eu posso definir as configurações aqui, inclusive, de senha, né? Eu posso, o esquema de complexidade de senha, eu posso alterar também aqui, ó. Posso usar aqui o build service configure identity options e definir que, por exemplo, a minha senha, eu estou alterando as configurações padrão. Então, eu estou requerendo que o tamanho dela seja de 10, então eu vou passar a exigir no mínimo 10 caracteres. Aqui, ó, required unique char significa que eu vou ter que ter pelo menos 3 caracteres, tem que ser únicos, que não se repitam na senha. E aqui o required non alphanumeric significa que não é obrigatório agora na minha aplicação informar mais um caractere alfanumérico. Eu posso definir outras opções, mas essa é uma configuração que eu posso fazer. Então eu posso retornar aqui, ó, na mesma seção onde eu configurei aqui o cookie, posso configurar a complexidade da senha que vai ser usada para fazer o login. Tem que atender agora esses requisitos. Então assim, ó, a nossa aplicação já está usando as funcionalidades do Identity que foram implementadas, né? Então agora eu vou mostrar aqui uma outra funcionalidade que eu vou abordar a semana que vem. Então aqui agora eu vou definir, ó, um perfil. Então agora eu estou informando aqui que para mim acessar esse controlador agora, ó, não basta estar autenticado. Eu tenho que ter um perfil de admin. Então, se nós verificarmos aqui, ó, as nossas tabelas do Identity, eu vou mostrar o usuário que foi cadastrado, olha aqui, ó, o macorati@yahoo, o username, ó, o e-mail, aqui o ID do usuário e outras informações que foram cadastradas. Vamos ver em roles aqui, ó. Eu não tenho nenhuma role cadastrada, então, ó, eu vou tentar acessar agora esse controlador alunos com o usuário autenticado,
mas eu não tenho uma role admin. Então vamos ver o que vai acontecer. Então agora eu estou sendo mais exigente aqui na minha utilização do esquema de autenticação e autorização do Identity. Então eu vou fazer o login. Ó, se eu tentar acessar, eu não vou conseguir porque eu não estou logado, né? Ó. Então eu vou fazer o login, loguei. Vou tentar acessar. Tá vendo? Ó? Ele me deu acesso negado. Então eu estou autenticado, mas não faço parte do perfil admin. Então na próxima semana nós vamos mostrar a autenticação baseada em roles, como nós podemos criar roles e como nós podemos usar esse recurso na ASP.NET Core Identity. Então até a semana que vem, se Deus quiser.